Olá, muito boa noite. Uma comissão especial na Câmara foi criada para discutir as 10 medidas de combate à corrupção apresentadas pelo Ministério Público Federal e que receberam mais de 2 milhões de assinaturas de apoio da população. As propostas incluem tornar crime o enriquecimento ilícito por parte de agentes públicos e aumentar as penas para crime de corrupção, que também se tornaria um crime hediondo. O pacote traz ainda a redução do número de recursos possíveis num processo penal e acelerar ações de improbidade administrativa envolvendo desvios de recursos. Um cronograma de trabalho já foi apresentado. O grupo vai se reunir às segundas e terças-feiras em agosto e setembro por causa do período de campanha eleitoral. Já há pelo menos 40 convidados para serem ouvidos pela comissão. E a ideia é aprovar um texto até o dia 9 de dezembro, que é o dia do combate à corrupção. Para discutir o assunto, recebemos o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul, que é o relator da comissão especial que trata do tema. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite. Recebemos também o deputado Alexandre Serfiotes, do PMDB do Rio de Janeiro, vice-presidente desta comissão especial. Boa noite, deputado. Boa noite. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado, igualmente. Bom, queria saber dos senhores, para a gente começar, essa proposta, vocês já devem tê-la na mão, ou pelo menos passado um olho, vamos dizer assim. Já tem um consenso, há pontos a serem melhorados, que devem provocar algum embate. Como é que está esse texto? Eu sei que é o início da comissão, mas como é que está? Já está quase tudo pronto, deputado Onyx? Não, que muito ao contrário, né? Talvez seja importante para quem está nos assistindo compreender de que nós estamos diante de uma oportunidade, né? De poder, através de um trabalho em torno de 4 meses, de poder avançar 4 ou 5 anos, né? Em termos de poder equipar o Brasil de instrumentos que vêm sendo utilizados por outros países para fazer o enfrentamento da corrupção na área pública e transformar os atos de corrupção num episódio isolado da vida de um país, e não quase como uma chaga que ninguém consegue controlar no Brasil, de norte a sul. Os países que conseguiram fazer isso se assentaram sobre 3 colunas fundamentais. A primeira delas é transparência absoluta. Exemplo de algo que não tem transparência, o regime diferenciado de contratações, que foi para as obras da Copa e para as obras das Olimpíadas. Controle, ou seja, os órgãos de controle poder ter um olhar continuado, né, sobre as atividades e sobre contratos e prestação de serviço junto à área pública. E, por fim, a punição, né? Esses 3 pilares, eles são essenciais para que um país consiga enfrentar e vencer esse mal terrível que é a corrupção. Deputado Alexandre, o senhor que é o vice-presidente da comissão, vai dar muito trabalho esse texto ou o senhor pensa que não, que já está meio caminho andado? Não, claro que vai. Nós temos aí o indicativo, né, que essa comissão se originou, né, esse projeto de lei vem se originando das 10 medidas contra a corrupção, que veio encaminhada pelo Ministério Público Federal, que teve uma adesão de mais de 2 milhões de pessoas em todo o Brasil, mas a gente sabe que, no fundo, são bem mais do que 10 medidas de combate à corrupção, né? Então, nessa primeira etapa da instalação da comissão, dos trabalhos da comissão, serão tem mais de 60 nomes para serem ouvidos. Né, eu falei 40, já tem mais de 60. Já tem mais de 60 para serem ouvidos nas audiências públicas, e isso certamente vai nortear, né, o projeto. Claro que o escopo básico do projeto está feito, né? A gente não vai desvirtuar o projeto, mas é claro, vão ter melhorias, vão ter alterações para que possa melhorar ainda mais da maneira original que ele veio e que a gente possa devolver, né, no plenário, né? Claro que primeiro ele passa pela fase das audiências públicas na comissão, depois vem a elaboração, a discussão e a votação desse parecer na comissão e vai ser encaminhado ao plenário. E é claro que a gente pretende, nessas audiências públicas, poder melhorar ainda mais esse projeto que já veio, né, do Ministério Público Federal, já que o nome leva 10 medidas de combate à corrupção, mas são bem mais do que 10 medidas, e com isso para que a gente possa melhorar, aperfeiçoar, mas não perdendo a originalidade dele, a essência do projeto, para que a gente possa devolvê-lo ainda melhor. O senhor que é o relator,
A comissão pretende ampliar o alcance e incluir nas discussões, por exemplo, mudanças na alteração do modelo de escolha de ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Essa escolha deixaria de ser a prerrogativa do presidente da República. O senhor pensa em colocar isso no texto? Existem muitas propostas, né? Vou dar um exemplo concreto de uma conversa que tivemos na última segunda-feira com a Força Tarefa da Lava Jato, né? Por exemplo, eles propõem nessas 10 medidas uma tal de teste de integridade, né? Isso tem que ser visto com muita cautela, porque na cultura política brasileira, o deputado Alexandre vai concordar comigo, isso poderia se prestar a virar uma inquisição moderna, né? Uma inquisição digital, né? Trazer de volta um período muito complicado. Em vez, por exemplo, de caminhar nessa direção, por que não trazer um instrumento que eu estive há coisa de 30 dias atrás, exatamente fazendo um seminário discutindo transparência, combate à corrupção, comparativamente com o que tem na Europa, com o que tem na América Latina, e lá eles usam o que é chamado informante do bem, né? É conhecido lá como o apitador, uma tradução literal, né? Então, o que é isso? É um sistema coordenado pelo Ministério Público, aonde um servidor público, uma pessoa da população, que tenha uma indicação ou que tenha uma suspeita, ele leva essa indicação até esse organismo, essa investigação vai ser processada, essa pessoa, se for uma funcionária ou um funcionário público, será protegido, e eu quero trazer para o nosso telespectador ter uma ideia de como isso seria útil para o Brasil. Por exemplo, a Avenida Velosa, né, lá na CPI da Petrobras, né, ela... É ex-contadora do Youssef, não é isso? Não, a Avenida ela era braço direito, era gerente da diretoria de abastecimento da Petrobras. A Avenida é da Petrobras, estou confundindo com a outra. Como funcionária de carreira da Petrobras, com a se Mary deu conta... confundi com a Mary Pose. A Avenida, ela começou a identificar que havia casos de superfaturamento lá em Abreu e Lima, né? Uma refinaria que começou com 4 bilhões de orçamento, já está em 20. Que mandou um e-mail. Mandou e-mail para Paulo Roberto Costa, mandou e-mail para Maria das Graças Foster, parece que mandou e-mail até para Dilma. E ninguém fez nada. Ao contrário, fizeram sim. Promoveram ela para Singapura, para ela parar de investigar. Se isso tivesse sido processado, quanto o Brasil teria economizado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bilhões de dólares, né? Então, fatos como esse podem ser agregados, e é isso que o deputado Alexandre e os demais membros da comissão vão fazer, ou seja, nós vamos buscar instrumentos que têm demonstrado eficácia e trazer para o ordenamento jurídico brasileiro. O senhor vê com bons olhos esse ampliamento do alcance desse pacote de medidas? Ou, pelo menos, ampliar o alcance dessa discussão desse pacote de medidas? Claro, como eu falei, esse projeto veio com o escopo pronto, mas durante essas audiências será naturalmente aperfeiçoado. Até porque é isso que a gente quer, assim, agilizar, né, o nosso trabalho na comissão, para que ele seja avaliado, né, o mais rápido possível, mas também com muita responsabilidade. A gente sabe que a nossa responsabilidade é muito grande, até porque a gente pretende promover essas alterações, né, sistêmicas e estruturais que são necessários para prevenir, para coibir, né, a corrupção no nosso país. Como o Onyx falou, a corrupção ela não pode ser vista como de uma forma natural. Isso não é um problema também desse ou daquele governo. Isso é um problema que o Brasil arrasta há décadas e ninguém suporta mais. A gente precisa passar o país a limpo, a gente precisa dar uma resposta à sociedade. E é isso, de fato, que a sociedade espera da comissão, espera, sem dúvida, do plenário, de um modo geral, para que a gente possa, durante o período de trabalho da comissão, para que a gente possa acelerar esse processo, né, mas com muita responsabilidade, porque nós seremos responsáveis pela transformação da política do nosso país. Então, isso eu vejo com que essas audiências só irão enriquecer e poder aperfeiçoar ainda mais esse projeto. O fim do foro privilegiado, que foi inclusive sugerido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, poderia ser aceito, já que ele atinge diretamente políticos de uma forma geral, né? Políticos no exercício do mandato, não só no legislativo, mas também no executivo? Tu me faz uma ótima pergunta, até para esclarecer as pessoas. Nas 10 medidas
do MPF, que resultaram no projeto 4850, lá não se discute foro privilegiado. Porque foro privilegiado é proposta de emenda à Constituição. Nós estamos falando de uma legislação ordinária. Então, elas são incompatíveis regimentalmente. Aonde é que está a questão do foro privilegiado? Está na Comissão de Justiça, numa emenda constitucional que tem como relator um colega meu de partido, o deputado Efraim Moraes. E, assim como o deputado Efraim, eu sou pela completa modificação do foro privilegiado. Para crime comum não pode ter foro, na minha visão, né? O parlamento não pode ser lugar para bandido se esconder, né? O parlamento, e ninguém conte comigo para criminalizar a atividade política. Isso eu tenho deixado claro, o Alexandre sabe disso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, nós vamos fazer um processo onde nós vamos afastar da política os criminosos. É diferente. E aí tem que se ter clareza de que não é só no Poder Legislativo. Isso vai valer para todo e qualquer agente público, né? Que a gente tem corrupção no Judiciário, tem corrupção no Ministério Público, né? Então, no Poder Executivo. Nos três poderes, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter uma legislação que tenha equipamentos, instrumentos, que permita aos órgãos de controle e à sociedade estabelecer o seguinte: no país chamado Brasil, pós-Lava Jato, qual é que eu acho que é o grande mérito que a Câmara dos Deputados pode ter, deputado Alexandre, e aproveitar essa oportunidade para resgatar um pouco da credibilidade e do respeito da população. É oferecer para o Brasil os instrumentos suficientes para que a lei, o limite da lei, seja para todos. Da maior autoridade do Brasil até o cidadão mais simples. Ou seja, todo mundo tem que saber que a lei é o limite. Deu um passo além da lei, processo e cadeia. Faz bem para o país uma coisa assim. O senhor também entende dessa forma, já explicado pelo deputado Onyx, que não dá para entrar nesse pacote de medidas porque vem como uma emenda à Constituição, uma PEC. Mas o senhor também vê com bons olhos, paralelamente, discutir essa questão do fim do foro privilegiado, ou pelo menos aí se atualizar ou fazer de uma forma diferente nessa questão? Claro, a sociedade, até porque a sociedade cobra isso. Como o deputado Onyx falou, o parlamento ou a política, né, ela não pode ser... e aí a gente diz, como os três poderes aí, não pode ser você utilizar, né, de um desses poderes para poder cometer ações criminosas. Isso não pode mais. A sociedade não aceita mais esse tipo de coisa. Eu digo que a gente está vivendo, eu acho que a gente está vivendo, e eu digo a Câmara dos Deputados, né, essa comissão especial, né, e nós, deputados, de modo geral, vamos transformar a política do nosso país. Eu acho que nós teremos, após essa votação na comissão das 10 medidas contra a corrupção, né, desse projeto de lei, e que quando for encaminhado ao plenário, eu acho que nós iremos viver um novo momento, e é isso que a sociedade espera da gente. Então, não pode mais permitir com que os poderes, né, tanto o legislativo, o executivo, quanto o judiciário, utilize, né, dos seus cargos, dos seus poderes, dos seus mandatos, para poder cometer ações criminosas, né, contra o dinheiro público. Isso é absurdo. Então, sem dúvida, isso tem sim que ser avaliado, mas como o deputado falou, não dentro desse projeto, né? Existem diversos outros projetos já que circulam na Câmara dos Deputados, alguns serão apensados, serão trazidos para essa comissão, para serem analisados juntamente com as audiências públicas, e aquilo que a gente puder incorporar a esse projeto de lei será incorporado. O que acho que a população quer saber realmente é se esse pacote de medidas, ou esse texto aprovado depois pelos senhores, vai punir mesmo o crime de corrupção. Por quê? Porque acho que hoje há um desconforto no seguinte sentido. Apesar da Operação Lava Jato estar atuando, ser ali um diferencial, um divisor de águas até para o país, estar condenando pessoas, até pessoas graduadas, vamos dizer assim, que a gente nunca imaginou que pudessem ser atingidas, que parte desses condenados, eles acabam cumprindo prisão domiciliar em mansões, acabam usufruindo de parte do dinheiro que veio aí, talvez, do cometimento do crime, e aí volta aquela sensação de impunidade. Ah, tudo bem, a Lava Jato está condenando, mas os caras estão saindo e ficando em mansões, quase uns resorts. Aí,
se pretende, por exemplo, punir, porque parece que tem alguma coisa nesse pacote, desculpa, só para concluir, deputado, que você também vai ter que entregar todos os bens, ou deveria entregar todos os bens, se ele fosse aprovado, alguma coisa nesse sentido. Talvez mude esse texto que os senhores vão aprovar, mude essa sensação? Bom, vamos ter que dar um passinho para trás, tá? Para o nosso telespectador entender. Tá? Eu estava lá na CPI do Mensalão. E na CPI dos Correios, né, que revelou o Mensalão. Isso. Lá, o crime de lavagem de dinheiro era um crime acessório, não era um crime principal. Hoje a gente enxerga condenações aí de 100, cento e tantos anos, na somatório, claro que na dosimetria adequa a legislação brasileira, mas por quê? Porque nós transformamos, por sugestão do Dr. Sérgio Moro, lá na relatoria das normas de combate à corrupção da CPI dos Correios, o crime de lavagem de dinheiro, que era um crime acessório, um crime principal, de 4 a 8 anos. Então, essa mudança ocorreu, levou 6 anos para ser feito. Depois, eu me lembro do Dr. Sérgio Moro, lá na relatoria da CPI dos Correios, falando da necessidade de regulamentar a delação premiada, que foi o instrumento pelo qual, no mundo todo, se consegue entrar em organizações criminosas e dissolvê-las. Por quê? Porque é só de dentro. O grande problema da identificação de organizações criminosas e da dissolução delas é porque, a partir do nível intermediário para cima, é o famoso omertà, né? Que é aquele código da máfia italiana, onde é lei do silêncio. Falou, morreu. Claro. Então, bom, como é que no mundo todo se conseguiu quebrar isso? Com o que se conhece no Brasil por colaboração premiada ou delação premiada. Por isso que eu falei no início que o informante do bem, né, é um pouquinho diferente da delação do mal, né, porque é o malvado que faz a delação. Agora, faz parte no mundo todo, Eric, essa circunstância de que aquele que delata e ajuda a desbaratar, ele reduz pena e ele tem atenuado a sua pena. Então, na verdade, é um equilíbrio de peso e contrapeso, né? Ele entrega e se beneficia. Então, a sociedade tem que entender o seguinte: o Brasil só conseguiu desfazer uma organização criminosa altamente especializada que foi montada no Brasil com o intuito de sustentar um projeto de poder, porque nós tínhamos isso regulamentado. E quando eu estive na Alemanha, o que eu fiquei sabendo? Por exemplo, sabe qual é a maior multa que uma empresa alemã pode receber por atos de corrupção? 20 milhões de euros. Lá tem um teto estabelecido. Teto. Quando eu disse na Associação Comercial e Industrial de Berlim que o Dr. Sérgio Moro aplicou em algumas das empreiteiras da Lava Jato 250 milhões de euros, os caras quase caíram para trás. Então, o Brasil tem coisas que a gente está igual e à frente e tem coisas que nós estamos atrás. Qual é o trabalho que nós vamos fazer aqui com o deputado Alexandre e os demais membros da nossa comissão, o presidente Joaquim Passarinho e os outros membros? Nós vamos tentar juntar todos esses instrumentos e poder oferecer. É muito mais amplo que as 10 medidas. O eixo das 10 medidas, como corretamente disse o deputado Alexandre, vai ser mantido. Agora, todos os instrumentos que nós pudermos ter para que o Brasil possa vencer esse câncer da corrupção, nós vamos botar no relatório final. Deputado Alexandre, como que o senhor vê isso que eu comentei? Algumas regras ou dentro desse texto pode-se chegar a um equilíbrio nessa questão, por exemplo, para não voltar essa sensação de impunidade? Repito, apesar da Operação Lava Jato estar sendo um divisor de águas, realmente está aplicando penas, condenando pessoas, mas pode-se modificar um pouquinho essa sensação de que, o cara roubou um monte, mas agora está dentro da casa dele, com piscina, quadra de tênis e usufruindo um pouco do dinheiro. Dá para se chegar a um equilíbrio também para mudar essa situação? Claro, até porque é isso que a gente espera dessa comissão, né? Norteada aí pelo projeto de lei 4.850, de 2016, que tem, como eu falei, tem seu corpo, tem sua estrutura base, né? Que são muito mais do que 10 medidas, mas é claro que ela vai criminalizar, né, a corrupção, criminalizar os agentes públicos pelo enriquecimento ilícito, ela vai buscar o dinheiro de volta daquele recurso que foi desviado, ela vai tornar crime hediondo, né, a corrupção, aumentando a penalidade. Então, sem dúvida, a gente acredita que nós promoveremos a transformação, fortaleceremos o judiciário brasileiro,
sem dúvida, aumentando, né, aumentando a pena, né, para aqueles agentes públicos, né, que praticarem a corrupção. Então, eu vejo... E aí, quando a gente diz corrupção, a gente diz em todas as esferas, né, como a gente falou, do judiciário, do legislativo e do executivo. Desde aquela facilitação, aquela vantagem para conseguir um benefício, né, como aquela corrupção, os desvios de dinheiro que a gente tem acompanhado, juntamente com as grandes empreiteiras. Então, é isso que a gente vai trabalhar, e eu tenho certeza que, é claro, e a nossa comissão, ela também ela está aberta a sugestões, críticas, opiniões, né, da população de modo geral, para que juntamente com as audiências públicas, com todos que irão participar, a gente possa construir em cima desse projeto, né, medidas, né, para que a gente possa transformar o futuro do nosso país. Nós somos senhores do nosso destino e nós, sem dúvida, temos essa responsabilidade na nossa mão. E a sociedade irá cobrar isso, tanto dessa comissão quanto do plenário, né? Estará acompanhando de perto. E a gente sabe que enfrentaremos também algumas dificuldades com alguns colegas no plenário de votação. Mas isso, eu vejo que a Operação Lava Jato, que acabou sendo responsável, aí, que tem como o principal participante aí, né, o juiz Sérgio Moro, com figura responsável, que se iniciou em março de 2014, já está na 33ª fase, aí, com Resta 1. Então, ela acabou culminando, né, dando início, né, a esse projeto das 10 medidas contra a corrupção. Então, eu vejo que isso tudo, todo esse movimento de 2014 para cá, é uma resposta tanto do judiciário quanto da população, né, que não aceita mais esse tipo de coisa. Isso não pode se tornar, como o Onyx falou, uma coisa natural do nosso país, né, onde o certo ele é a exceção, né, e que a regra base é a corrupção. Isso, a gente tem que reverter esse quadro, mudar esse pensamento, né, mudar essa cultura que se criou e saber que nós temos, sim, muita gente bacana, muita gente honesta, muita gente séria, que quer, sim, fazer com que o país avance, quer fazer com que o Brasil avance, para que a gente tenha igualdade para todos. E, então, é isso que nós, é esse nosso dever nessa comissão. Então, eu tenho certeza que será um outro Brasil, um outro país, depois que a gente aprovar isso no plenário e que, de certa forma, a gente poder fortalecer o judiciário brasileiro. O senhor falou de algum embate no plenário. Esse texto ou esse projeto, ele, pelo que eu assim, consigo analisar, ele é apartidário ou não? O senhor acha completamente. Que não tem partido? Acho que não vai ter briga de partido, porque acho que o conceito de todos ali dentro é o mesmo ou não? A grande preocupação que existe, né, de parte do parlamento, e isso foi um pouco da conversa que o presidente Joaquim Passarinho e eu tivemos com a Força-Tarefa da Lava Jato, é a não criminalização da política. Né? A política é uma área do convívio de um país institucional essencial. Agora, que nós temos que tomar medidas para afastar os criminosos da política, não tem dúvida nenhuma. E essas medidas têm que ser duras, elas têm que ser eficazes. Né? O deputado Alexandre lembrou aqui a questão da cultura. Né? Nas próprias 10 medidas, tem algo que eu acho muito importante, que é uma parcela das aplicações em publicidade dos órgãos da administração direta e indireta e das estatais, promover e serem obrigados, um percentual, a serem gastos com publicidade, com o desenvolvimento de uma cultura de combate à corrupção, porque isso nós temos que mudar da escola. Né? E aí o que acontece? Quer dizer, a lei do Gerson, né? Aquela história de levar vantagem em tudo, isso tem que mudar no Brasil. Então, isso não é um esforço, só legislativo, ou só do Ministério Público, ou só do Judiciário. Não, esse é um esforço, sim, de toda a sociedade. Então, nós estamos trabalhando, talvez com a Constituição, talvez de um fundo, algo assemelhado a isso, com uma gestão independente do Poder Executivo. Esse dinheiro não pode ser contingenciado. E aí o que acontece? Aí se fazem campanhas nacionais de grande alcance, com bons recursos,
Exatamente para quê? Para que a gente possa construir na próxima década a década de combate à corrupção. O que o Brasil está fazendo diferente em relação ao Mãos Limpas italiano é que o Mãos Limpas italiano não teve muita modificação legislativa, não. A Itália não foi equipada com o que nós estamos fazendo no Brasil agora, Alexandre. E essa foi uma das razões que, passado algum tempo, a Itália caiu de novo na farra da corrupção, né? Então, o que nós estamos fazendo, e é o grande mérito do grupo lá da Força Tarefa da Lava Jato, de ter estimulado a criação das 10 medidas, é para que o Brasil não repita o erro italiano. Feita uma grande operação que resultou em muita gente presa, desbaratado aí uma quadrilha que tinha ação não só no Brasil, inclusive fora do Brasil, com conexões várias, né? Por conta lá das articulações aí do Foro de São Paulo, com essa lá na década de 90, mas de qualquer maneira, o Brasil, ao levar as 10 medidas adiante, tudo que a gente puder instrumentalizar o país, nós vamos para um outro patamar, ou seja, nós enfrentamos uma operação tão grave, tão séria, tão importante quanto as Mãos Limpas, que é o Lava Jato, mas o parlamento brasileiro vai mudar a estrutura legislativa de controle. Por exemplo, os órgãos de controle têm que conversar entre si, Eric. Eles não conversam. Na verdade, os órgãos de controle brasileiros se boicotam. Pouca gente sabe disso no Brasil. Então, nós também temos que achar um espaço para que as investigações possam um falar com o outro. O Brasil precisa fazer uma coisa que o setor público brasileiro não faz: prevenção. Nós temos que aprender a prevenir, porque quem previne, a conta é bem menor do que depois que a doença está instalada. O senhor concorda, e até que o texto também é apartidário? Claro. Não é uma briga de oposição e governo? Não, nenhuma. E aí o senhor acha que fica mais fácil de debater, apesar de, obviamente, a gente sabe que temos 513 deputados, são talvez 513 ideias diferentes, mas fica mais fácil, por não ser apartidário, chegar a um consenso num texto? Claro, o que é importante lembrar é, como a gente falou, o cuidado que tem que se ter com esse projeto, né, na hora que a gente terminar a discussão, né, que ele for votado na comissão e for para o plenário, é justamente, e o que a gente quer mostrar para a sociedade, a não criminalização da política. Porque a política é um instrumento bom e transforma, quando ela é feita de uma forma boa, de uma forma responsável, de uma forma correta, ela transforma a vida de um país, de uma nação, de uma sociedade. Nós somos instrumentos ali de transformação da vida das pessoas. Então, é extremamente importante com que a gente mostre para as pessoas que a Câmara, sim, vai dar uma resposta que a sociedade deseja, que a sociedade quer, de não criminalização da política, e que aqueles que utilizam-se da política para poder cometer crimes, né, contra o patrimônio, contra o Tesouro Nacional, que esses possam, sim, ser afastados da política, possam ser devidamente punidos, e que a gente não veja essa impunidade, que a gente observa. Até porque um dos pontos aí do projeto de lei é a prescrição, para que a gente tenha alteração na prescrição dos crimes. Todo mundo, né? Sim, porque você vê operações aí dos 7 anões, lá em 93, que você até hoje, né, isso prescreveu o crime, e você não teve, de fato, ninguém punido. Bom, e nós vamos, com certeza, não vou falar fiscalizar, mas acompanhar o trabalho da comissão, que é um trabalho que vai ser muito importante para a sociedade. Queria muito agradecer a presença do senhor deputado Alexandre. Obrigado. Deputado Onyx, sempre uma honra, prazer tê-lo aqui no nosso programa. Obrigado, uma boa noite. Chegamos ao fim de mais um Debate Brasil, mas na semana que vem tem mais discussão do seu interesse. Você pode participar do programa. Deixe sua opinião e sugestão na nossa página na internet www.redetv.com.br/Debate Brasil. Obrigado pela sua companhia, uma ótima noite a todos. Tchau.